Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Simone Pestana, eu sou gerente da área de educação da ABF e eu serei a facilitadora desta sessão. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês para o nosso melhor desempenho. Então, vamos lá. Com relação aos nossos combinados, eu peço por gentileza que vocês mantenham sempre microfones. Perdão, só um instante, por favor. Eu vou só compartilhar novamente, para que vocês tenham acesso também à minha tela. Eu acho que, por alguma razão, eu não consegui compartilhar com vocês. Só um instante, nós voltamos aqui. Bom, vamos lá. Hoje, por alguma razão, não estou conseguindo compartilhar, mas vamos sem a tela mesmo. Então, eu quero com vocês alguns combinados, ok? A nossa sessão, ela será gravada e ela vai ser disponibilizada depois nos canais oficiais da ABF, ok? A nossa comunicação, ela vai acontecer sempre via chat. Então, para nossa melhor organização, eu peço que vocês utilizem dois códigos, duas hashtags. O primeiro deles é hashtag pergunta, ok? Vocês poderão encaminhar as perguntas após a apresentação dos nossos convidados. Então, registra no chat para a gente, hashtag pergunta, a sua pergunta, e nós compartilharemos com os nossos convidados. O segundo combinado é a hashtag contribuição. Então, a sua boa prática, as suas considerações serão sempre muito bem-vindas. Nesse caso, só para a nossa melhor organização, eu peço que vocês registrem hashtag contribuição. Lembrando que perguntas, contribuições serão atendidas sempre por ordem de chegada e nós precisaremos respeitar o tempo da nossa sessão. Mas vamos nos empenhar ao máximo para responder o máximo possível, perfeito? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esperamos que todos estejam bem, em segurança. E para dar as boas-vindas, eu quero convidar Ângela Manzoni, nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado. Ângela, por gentileza, com você a palavra. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. As nossas mesas têm sido muito produtivas, com uma troca de experiências, informações muito ricas. E essa é uma, né, entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com bastante assertividade nesse momento. A ABF está trabalhando incansavelmente nas mais diversas frentes, né? Então, além das nossas mesas virtuais, está no ar também a campanha hashtag franquias juntas por todos, para que todos vocês se envolvam, se engajem e apoiem seus franqueados nesse momento. Então, eu peço que vocês divulguem bastante em suas redes sociais para fazer essa hashtag subir e viralizar. Hashtag franquias juntas por todos. E a BF também constantemente está enviando comunicações a todos os associados sobre as iniciativas e sobre as orientações da associação para enfrentar esse momento. Então, vocês podem acessar todos esses comunicados através do nosso site. Nós também estamos no ar com o Webinar ABF, que acontece todas as terças-feiras, às 17 horas. Então, a gente recebe empresários, convidados de diversos setores, para compartilhar as estratégias, né, que são adotadas nesse momento e principalmente para discutir insights para o futuro. Então, eu peço aos que não puderam assistir ao vivo aos debates no canal do YouTube, o conteúdo está disponível lá e toda terça-feira às 17 basta acessar o nosso canal e participar ao vivo. E um último recado é sobre a nossa pesquisa trimestral. A gente está com essa pesquisa de desempenho em campo, né? Mas, dado o momento atual, a gente vai voltar o foco aos impactos da pandemia. Esse estudo das pesquisas de desempenho já são estudos balizadores, né, para as ações da ABF e também das marcas.
E agora, nesse momento, esses dados eles se tornam ainda mais importantes para todos nós. Então, nós buscamos ser o mais objetivos possível. É uma pesquisa simples, curta e rápida de responder. Então, eu peço para vocês, todos os franqueadores aqui presentes, que participem, se possível, respondam ainda hoje e nos ajudem a medir com mais precisão os reflexos em cada segmento. Bem, dados esses recados iniciais, né, em alguns instantes a gente vai iniciar a nossa 18ª rodada de mesas virtuais. É isso aí, gente, já estamos na 18ª rodada, né, 18ª rodada. E hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de fluxo de caixa. Então, uma série de pontos de vista, de experiências vão ser compartilhadas. A gente vai discutir diversos temas aqui. Eu gostaria de deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da ABS, né? A gente vai conversar, vai debater, e esse sempre é o objetivo, compartilhar informações, trocar experiências, e claro, a decisão de como agir nesse momento é individual, é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas a todos e agradeço muito a presença dos nossos coordenadores de hoje e a disponibilidade de vocês. Então, sejam muito bem-vindos Carlos Sadak, do Shining Box Gendai, o Felipe Luiz, da Chili Beans, e o Leonardo Mac, da Prax Business. Então, eu desejo que todos tenhamos uma excelente mesa e um dia com bastante saúde e serenidade. Então, eu passo a bola para o Sadak iniciar com suas considerações. Por favor, Sadak. Bom, pessoal, bom dia a todos. Né? Espero que estejam todos bem em saúde, né? É o que importa agora nesse momento. Eu sou CEO do Grupo Trend Foods, né? Das marcas Shining Box e Gendai. Tá? Eu acho que nós nunca passamos por uma crise, né? Com esse tamanho, com essa rapidez que aconteceu, né? E envolvendo questões de saúde, né? Que é a principal, né, para todos nós. As outras crises todas foram mais econômicas, né, e diferentes, né, do que a gente está passando hoje, que está muito aguda e muito rápida. Vou contar um pouquinho da nossa estrutura, né, de empresa e como nós fomos afetados, tá? E depois o que nós fizemos e o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Nós estamos compostos por duas marcas principais, o Shining Box, que tem 150 unidades, e ele trabalha basicamente com delivery de comida chinesa, né, e são lojas de rua. E o Gendai são 60 lojas, basicamente eles estão em shopping center com a culinária japonesa, né, e o atendimento principal no balcão. Tá? Destas 60 lojas, 10 lojas são próprias, né, do grupo. E nós temos, obviamente, também a franqueadora, né, que dá suporte aí, né, para toda a rede. Tá? Então, são 4 frentes que nós temos, né? A rede Shining Box, a rede Gendai, né, as lojas próprias e a franqueadora. Tá? E elas foram afetadas, né, de maneiras diferentes. Tá? Vou começar pelo Gendai, que teve a situação mais crítica, né, porque a gente está basicamente em shoppings. Vocês sabem que os shoppings foram, né, fechados, né, obrigatoriamente, né, e isso realmente causou um impacto muito grande, né, na rede Gendai. Né. A gente já, das 60 lojas, 40 já fazia delivery há muito tempo, tá? Mais de 5 anos. Né. Quando começou a crise da Dilma, né, a gente colocou outro canal de venda já para suprir a venda, né, que não era suficiente somente no balcão. Né. Então, a gente já fazia delivery também do Gendai, né, já há muito tempo, tá? Então, assim, a gente teve, né, como todos que trabalham em shopping, né, faturamento zerado no balcão, né? Isso realmente causou um impacto muito forte, né? E a primeira coisa que nós pensamos, tanto nos franqueados quanto nas lojas próprias, é realmente, né, a questão da sobrevivência, né, a saúde financeira. Então, o primeiro foco realmente é a gestão do caixa. Né? Primeiramente, nós montamos aí um comitê de gerenciamento de crise, né, na franqueadora. Né? A diretoria se transformou nesse comitê. A gente se reunia semanalmente,
né, para discutir assuntos diversos, né, e traçar as diretrizes. E a gente acabou se reunindo praticamente na primeira, segunda semana, todos os dias, o dia inteiro, né, para fazer o gerenciamento dessa crise. Então, o primeiro foco, né, obviamente, sem faturamento, é você trabalhar na linha de despesas, né? Então, nós aguardamos aí a saída de alguns acordos sindicais, né, de MPs. A gente estava acompanhando bastante a ABF, a ANR, que é a associação do nosso setor de restaurantes, né, com atuação junto aos governos para ver quais seriam realmente as medidas mais práticas, né? Não adianta a gente ficar discutindo no meio de uma confusão com os franqueados, né? A gente aguardou sair realmente algumas coisas que seriam aplicáveis ao negócio e que realmente, né, fariam diferença, tá? Então, a primeira coisa que saiu foram alguns acordos sindicais do nosso setor, né, na cidade de São Paulo, tá? E que previam reduções e suspensão de contratos de trabalho. Logo depois veio as MPs, né? Então, nós passamos essas primeiras orientações aí para os nossos franqueados, tá? Para baixar custo de pessoal, né? A segunda ação foi com relação às locações de shopping center, né? Que é o grande custo também, né, das lojas do Gendai, né? Então, a gente aguardou aí o envio, né, dos comunicados dos shoppings e a gente já estava se preparando com os nossos advogados para fazer notificações e negociações, tá? E, enfim, assim, a gente conseguiu praticamente em 99% das nossas lojas conseguiram fazer boas negociações com os shoppings, né, em termos de aluguel, tá? Depois veio algumas MPs com relação a diferimento de impostos, né? A maioria dos nossos franqueados está no Super Simples, né? E houve um diferimento aí, né, dos impostos dos próximos meses, que também será aplicado na rede, tá? Aguardamos aí também as linhas de financiamentos, né, que foram colocadas, né? Houve, num primeiro momento, aumento de juros, né, dos bancos privados, né? E a gente orientou os franqueados a realmente não tomarem essas linhas, né, que ficaram muito caras, né? E saiu a linha do BNDES a 3,75, mas assim, o discurso foi bonito, foi legal, mas na prática não está acontecendo, tá? Existe uma dificuldade operacional muito grande nessas linhas, né? E os franqueados estão tentando, mas apenas 1 de 30 que tentaram conseguiu, tá? E a orientação nossa para a questão de financiamento é só peguem se for extremamente necessário, tá? Porque uma hora a conta vai chegar, né? Lá no futuro você vai ter que pagar esse empréstimo de qualquer forma, tá? E por parte da franqueadora nós isentamos royalties de fundo, né, durante esse período, né, mais crítica, né, porque realmente a gente tem que tentar também, né, se unir agora aos franqueados, né, e fazer alguma coisa por eles, tá? Então, a situação do Gendai foi mais crítica. Existem ainda 30 lojas fazendo delivery de shopping centers, né? E também o delivery não vai salvar o negócio do franqueado, tá? O delivery vai ajudar a pagar algumas contas, né? Ajuda a pagar principalmente a parte da folha e manter empregos, né? Manter a sua equipe para a reabertura do negócio, né? Mas ele não salva o seu negócio, tá? O delivery vai ajudar a diminuir o prejuízo só, né? E a gente fez algumas contas, isso é muito importante no gerenciamento de caixa, né? Não adianta também ter um delivery com faturamento baixo, tá? Ele gera mais prejuízo do que você, por exemplo, aderir, né, às opções das MPs, por exemplo, tá? Então tem que fazer conta, né, para ver se vale a pena ou não vale manter um delivery, né, com faturamento baixo, tá? No nosso caso, o ponto de equilíbrio para as lojas de delivery de shopping fica em R$40 mil o ponto de equilíbrio, tá? Então, as lojas que tinham faturamento abaixo de 40, a gente sugere encerrar as operações, né, e adequar as MPs, tá? Nas lojas próprias, né, foram feitas basicamente as mesmas coisas, né, utilizando todas as ferramentas que foram disponibilizadas, né. Só que assim nós estamos numa situação um pouco mais confortável do que os franqueados, né.
porque nós somos uma empresa de origem japonesa, mais conservadora, e a gente sempre manteve uma reserva de caixa, né? Tanto para as lojas próprias quanto para a franqueadora, tá? Então, fica um pouquinho mais fácil se você tinha esse planejamento, tá? Para quem não tinha, realmente a situação fica um pouco mais complexa. No caso do China Box, tá? Foi bem diferente o impacto, né? Desde que começaram a surgir as primeiras indicações aí da pandemia, né? E tanto a BF quanto a NR negociando com os governos, e o delivery já estava aparecendo como uma opção, né, de um serviço essencial para a população, né? Então, logo que a gente percebeu isso, né, nós fizemos um movimento diferente do Gendai, tá? Nós pedimos para aumentar, né, o estoque, tá? E fechar o salão, tá? Parece um pouco contraditório, né, para gerenciamento de caixa, né, você diminuir faturamento e aumentar o estoque, né, mas a gente estava pensando em um pouquinho mais para frente, em 2 ou 3 semanas, né, que o delivery poderia aumentar o seu volume, tá? Então, era melhor você comprometer aquele momento, né, um caixa, para lá na frente a operação não parar e continuar faturando, tá? Na primeira semana assustou um pouco, né, porque realmente a gente perdeu 20% do nosso faturamento para o salão, né, e o delivery caiu também, tá? E o delivery caiu 15%, né? Então deu uma assustada na primeira semana. Eu acho que estava um pânico geral, por parte até do consumidor, né, mesmo em casa, né? Então houve uma queda, né? E para a gente também, a gente deu um frio na barriga, né? Mas depois, a partir da segunda semana, o delivery começou a recuperar as vendas, tá? E hoje nós estamos 20% acima do ano passado. Então, acho que nós acertamos aí nas decisões, né? Mesmo assim, nós temos orientado, tá, os franqueados do China, com todas as questões aí, né, de regulatórias aí do governo, das MPs, dos acordos sindicais, das linhas de financiamento, diferimento de impostos, tá? Por quê? Porque num momento como esse, né, o cenário pode mudar a qualquer momento, né, e o franqueado tem que estar preparado para isso, tá? Então, a gente tem orientado da mesma forma como os franqueados do Gendai, a gente tem feito essa orientação para os franqueados do China, tá? E pedindo para eles realmente ter um foco, né, no caixa, né? Porque numa crise dessa, né, você precisa agora sobreviver, né, passar esse período, tá? Então, e na franqueadora, né, que é nossa quarta estrutura, né, a gente foi afetado, eu acho, obviamente, no faturamento, né, a gente teve queda na receita em torno de 30%, né, e então a gente também tem que atuar, né, nas linhas de despesa da franqueadora, tá? Então o primeiro movimento foi todos os projetos, né, de médio e longo prazo, né, foram deixados mais para frente, né, e a equipe está focado totalmente, né, na questão da gestão dessa crise, tá? Estão todos em home office, né, e com a jornada reduzida também, né, de trabalho e de remuneração, tá? Isso, a jornada reduzida e a remuneração, né, atingiu desde a presidência, tá, até a recepção, tá? Então todos aí entenderam, nós conversamos com todos os colaboradores, todos entenderam a situação, né? E hoje eles estão em casa e trabalhando mais do que o normal, tá? Outra linha de custos, né, que nós também negociamos, obviamente, foram todos os prestadores de serviços, né, contratos, né, a gente um por um foi negociado e todos também, né, 100%, né, aderiram aí a um corte, né, de custos, tá? Então é importante realmente, né, no momento desse, né, você gerenciar o caixa para passar essa fase, né, e realmente sobreviver, né? Não pensar em resultado nenhum hoje, né, tentar zerar, né, entrar em break-even apenas, né, e pensar no curto prazo, né? Não dá para a gente pensar
no longo prazo agora, né? Tem que pensar realmente no dia a dia, né? Na semana por semana, o que vai acontecer e fazer esse pequeno planejamento, tá? E aí a gente agora também já está pensando, né, na volta, né? Como será a volta, principalmente do Gendai, tá? A gente tem instruído os franqueados, né? Mostrado alguns cenários para eles, tá? De como será a volta, né? E no conceito básico, nós vamos com certeza ter uma volta com faturamento muito menor do que era, né? E vai demorar para o faturamento chegar onde nós estávamos. Tá? Nossa previsão é que só a partir do ano que vem, né, nós vamos recuperar as vendas que a gente tinha. Tá? Então, a gente está projetando quedas entre 50% e 20% até o final do ano. Tá? E aí, a orientação para os franqueados vocês têm que, né, se adequar a esse patamar de faturamento, né? Refazer os seus orçamentos. Tá? Então, e os principais custos fixos, né, são, no nosso caso de alimentação, né, no shopping, são pessoas, né, equipe, já fazer esse planejamento para esse novo patamar de vendas, né, e negociar o custo de ocupação, tá? Que são os dois custos fixos mais pesados dentro da nossa operação. Tá? Então, nós já estamos tentando fazer esse exercício que é importante agora, né, nas próximas semanas, no próximo mês, né, com a retomada da operação. Mas esse planejamento tem que ser feito desde hoje. Tá? Então, nós estamos nesse momento agora. Tá? E é isso que nós estamos aí fazendo, né? Vivendo dia a dia, cada dia é um dia, e buscando as informações, né? Buscando até informações lá de fora, né? Porque estão adiantados algumas semanas, né? E muitas coisas que estão acontecendo lá fora estão acontecendo aqui no Brasil agora. Tá? Então, fica aí, essa minha... É o que nós fizemos, né? E fico à disposição de todos. Perfeito. Muito obrigada, Senac, por toda a contribuição, por compartilhar, né, as boas práticas conosco. Nós já começamos a receber as perguntas pelo chat, então, se você ainda não enviou, comece a enviar, nós já estamos aqui recebendo. No final da apresentação dos nossos convidados, nós iremos respondê-las. Então, agora eu convido o Felipe. Felipe, por gentileza, a sua apresentação. Bom dia, espero que estejam todos bem, de saúde, família, amigos, acho que é o pontapé inicial, né? Para a gente se manter tranquilo e com capacidade e frieza também, né? De analisar a situação e buscar as medidas em compensação. Eu estou na Chili Beans há basicamente 5 anos. Antes disso, passei por mercado financeiro, fusões e aquisições, mercado de capitais. E a Chili Beans é uma empresa hoje 100% franqueadora, tem 800 pontos de venda aproximadamente, 50 fora do Brasil, 750 no Brasil. São 250 franqueados em basicamente todos os estados e as grandes cidades do país. Digamos assim, 2/3 da operação desses pontos de venda estão em shoppings e 1/3 são lojas de rua. E a empresa é conhecida por vender óculos de sol, mas ela tem outras 2 categorias já há algum tempo, que são relógios e óculos de grau. Bom, o cenário ele é bastante adverso, né? E sem precedentes. Ninguém tinha apesar de, sim, já ter ocorrido algumas sinalizações, e hoje em dia a gente vê muitas falas de lideranças políticas ou não, dizendo que essa situação podia acontecer, o fato é que o mundo não estava preparado. Nem as pessoas, nem as empresas, nem os governos, né, aparentemente. Então, o impacto sobre o fluxo é direto e o grande desafio, acho que o pontapé inicial para se falar em gestão de fluxo de caixa num contexto desse, é estabelecer, para nós, né, foi estabelecer um cenário. Que cenário é esse que a gente tem? São 2 grandes perguntas que se faz e que é muito difícil responder. A primeira delas é quando essa situação acaba, e essa situação estou me referindo ao isolamento, e a segunda é após o isolamento, como é que vai ser o ambiente de consumo.
E para tentar responder essa pergunta, a gente buscou amparo, né, em relatórios, informações, consultorias, tomando o devido cuidado de separar o tipo de consumo. Uma coisa é consumo, uma situação é o consumo de alimento, outra coisa de bens duráveis, de bens não duráveis, e esses bens não duráveis, você tem duas grandes categorias, né, que são produtos imprescindíveis, está no topo da pirâmide ali de necessidade, e tem produtos supérfluos, né? Então, tomando esse devido cuidado, a gente não sabendo, ainda assim não sabendo responder exatamente quando acaba a situação e como volta, a postura que a gente adotou foi de sempre adotar premissas piores do que vem sendo sinalizado. Então, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, a sinalização era que shoppings ficariam fechados até o mês de abril. Basicamente, a gente está considerando mais meses de fechamento para criar uma situação mais adversa. E aí eu relembro o ponto de frieza, né? Porque quando a gente bota um cenário por si só ruim, você já vê um impacto muito grande no fluxo. Se a gente assume premissas ainda piores, o impacto é maior ainda. Mas o ponto positivo disso é que quanto mais adverso o impacto, mais relevantes têm que ser as medidas em compensação. Antes de falar um pouco de medidas, né, ligadas ao fluxo da franqueadora e dos franqueados, eu acho que convém a gente destacar alguns balizadores. O impacto em fluxo é muito facilmente resolvido de duas maneiras, né? Trazendo dinheiro novo, seja de acionista ou seja de banco. E num cenário que você traz dívida nova ou acionista à porta, muito rapidamente você consegue enxergar um cenário corrigido, né? Obviamente dependendo do montante que é necessário para essa correção de fluxo. A gente assumiu como premissa que isso não aconteceria, o que, mais uma vez, nos forçou a buscar medidas mais relevantes. Então, falando de algumas dessas medidas, né? A gente estabeleceu um cenário de vendas, como eu falei, com premissas piores do que vem sendo sinalizado. E na medida em que as vendas estão acontecendo num ritmo muito aquém do desejado, a gente tem que fazer a contrapartida para buscar o equilíbrio, que é reduzir ou travar compras, né? No caso da Chili Beans, que é uma empresa de produtos, a gente assumiu como premissa girar o estoque disponível. Nós suspendemos 100% das compras com os fornecedores de produtos e havia um volume de peças em trânsito. Esse volume de peças em trânsito nos portos e dentro de casa, a gente entende que são suficientes para alguns meses de operação após a retomada. Desse modo, a gente travou o fluxo de caixa e, desse modo, também não tem nova conta a pagar entrando, né? Pelo menos referente às compras de produtos. Ou seja, dito de outra forma, a gente atuou sobre a cobertura do estoque e forçou a cobertura para baixo, né? Para geração de liquidez. Diante desse cenário de vendas, é natural que a gente também traga outros drivers de discussão, né? Que qual é o atraso que vai acontecer, sendo o atraso o começo da história da inadimplência. A gente considera a inadimplência aquele atraso que após algum tempo de negociações e estudos a gente não conseguiu recuperar o recurso. Então, qual que é o atraso? Consequentemente, qual vai ser a recuperação? Qual vai ser a inadimplência? Essas premissas influenciam bastante a geração operacional de caixa. Eu vou falar do franqueado mais no final, mas a gente sabe que todos têm o fluxo impactado. A crise de saúde disparou quase que imediatamente, sendo necessário ou não, uma crise de liquidez. Existem muitas empresas grandes, líquidas, com caixa, e que estão batendo na porta dos bancos pedindo recurso, né? Mesmo sem haver essa necessidade. Então, essa crise de liquidez significa que todo mundo está ali com dificuldade de obter recurso, sendo franqueadora, franqueado ou empresas de qualquer outro ramo de atividade. Então, a gente começou a considerar prazos de recebimento dilatados para permitir a oxigenação do fluxo de caixa do franqueado, sendo o prazo de recebimento da franqueadora, o prazo de pagamento, obviamente, do franqueado, né? E, por fim,
toda empresa ela tem aquelas despesas que são fundamentais e despesas que são desejáveis, né? Assim como existem centros de custo que performam bem e tem outros centros de custo que não performam tão bem, mas você convive com aquele nível de ineficiência porque existe um outro lado da moeda, por exemplo, um NPS de cliente. Quer dizer, a gente quer uma assistência técnica atendendo o cliente, sustenta um NPS alto, mesmo que isso signifique um centro de custo assistência técnica, no nosso caso, deficitário. Quer dizer, foi fundamental para a gente promover um debate sobre o que é imprescindível e o que é desejável. E esse discernimento, mais do que nunca, é fundamental, porque, obviamente, as despesas desejáveis talvez seja o momento de ou suspendê-las, ou cancelar definitivamente, ou postergar. E conviver exclusivamente com aquelas despesas que são fundamentais para o negócio, né? Isso tudo, combinado, vai produzir o nosso fluxo operacional e aí, do outro lado da balança, vem o fluxo financeiro com os compromissos financeiros. Acredito que, basicamente, boa parte das empresas hoje com algum tipo de endividamento estão em contato com seus bancos para buscar mais prazo, carência ou reprogramar as condições originalmente contratadas, né? Que é algo que a gente vem fazendo também. Resolvido o fluxo de caixa da franqueadora, pelo menos diante desse cenário que a gente adotou, a gente tem condição de começar a pensar no franqueado. E a relação franqueadora-franqueada ela é simbiótica, né? Ninguém sobrevive sem o outro. Então, a gente vem fazendo reuniões semanais com os franqueados. Isso é algo que, mesmo antes da crise, a Chili Beans tem por hábito criar interfaces recorrentes com o franqueado para tratar das dores deles, para tratar das oportunidades também que existem, para alinhar a estratégia e direcionamento que a marca está seguindo. Então, a gente tem intensificado essa interface com franqueados e com vários fóruns distintos. Essa semana já aconteceu uma reunião, na sexta-feira tem uma outra reunião com os franqueados, e a gente tem se colocado à disposição, utilizado todas as ferramentas de comunicação para manter um alto nível de contato e conseguir prestar, primeiro, entender a dificuldade de cada franqueado, cada um tem uma realidade, e segundo, conseguir prestar auxílio, né? Os franqueados, o Sadak comentou agora há pouco, eu não vou me alongar muito, mas assim, se a gente pega o PNL, a DRE do franqueado, existem algumas coisas que podem ser feitas ali a respeito desses compromissos, desembolsos que existem, despesas, né, que existem na esfera do franqueado. Há muita flexibilização para empresas no Simples a respeito de pagamento de impostos, por mais que para a franqueadora ou para empresas mais sofisticadas esse tipo de coisa seja muito fácil de compreender, basta estar atento às notícias e a gente consegue entender o que vem sendo oferecido pelo governo. Muitas vezes o franqueado não consegue processar e concluir, entender o que tem que ser feito, né? Pode até entender qual é a oportunidade, mas não sabe como se faz. Então, a gente tem feito um trabalho de esclarecimento a respeito de impostos. Existe uma frente de trabalho grande sobre aluguéis e, por fim, inclusive essa é a pauta da reunião da próxima sexta-feira, que é como abordar bancos, quais são as linhas de crédito disponíveis, saindo, obviamente, dos grandes bancos, aliás, não se limitando aos grandes bancos, né? Muitas novas linhas de crédito surgiram, linhas fomentadas ou não. Então, a gente tem feito essa interface e, em alguns casos mais relevantes, a gente tem, inclusive, sentado junto no papel de mentor e de advisor do franqueado para auxiliá-lo na prática, na renegociação de cada um daqueles casos ali mais relevantes. De modo geral, essa é a síntese que eu queria fazer. Acho que a gente tem eu venho conversando, a gente conversa, na verdade, o grupo de liderança, o comitê de crise se reúne virtualmente todos os dias e essa postura de adotar premissas piores do que vem sendo sinalizado, que foi algo que a gente buscou o consenso e o grupo tem trabalhado dessa maneira, tem um objetivo muito claro, né?
a gente não agrega valor criando diagnóstico e plano de ação, a gente agrega valor entregando ações. Ou seja, quanto menos adverso o cenário, mais possivelmente, né, a gente vai ser forçado a refazer o diagnóstico, refazer o cenário e, consequentemente, traçar novos planos de ação. Então, com o objetivo de ter um plano de contingência e ficar focado na execução do plano, a gente adotou essa postura. Isso logo... o cenário já vinha se deteriorando, né, desde antes do começo do isolamento, e a gente já vinha trabalhando nesse plano de contingência. Quando veio o isolamento, a gente já tinha o plano de contingência basicamente em execução, e diria que hoje, basicamente, 80% das ações ali já foram concluídas. E aí a gente fica com condição também, fôlego, liquidez e serenidade, sobretudo, para poder prestar o auxílio para o franqueado, que muitas vezes está se sentindo mais desamparado, não sabe fazer ou não consegue fazer o diagnóstico, não consegue priorizar as ações, e aí a gente consegue, enfim, compensar e contribuir da melhor maneira possível. Perfeito, Felipe, muito obrigada por todas as contribuições, agradecemos imensamente. Agora eu quero convidar o Leonardo. Leonardo, por favor, a palavra. Bom dia a todos, amigos da BF, bom dia aos demais palestrantes. Bom, eu acredito que cabe a mim aqui fazer aí uma grande amarração de tudo que foi falado aí, como profissional de consultoria, onde a gente entra nas franqueadoras para conversar tanto com a equipe da franqueadora com os franqueados, e principalmente no tema de gestão financeira, né, onde eu faço a maioria das minhas aulas, tanto nas redes quanto até mesmo pela BF. Queria falar um pouquinho aqui do que a gente está enxergando, né, e de como que a gente está vendo essa mobilização das franqueadoras frente a essa crise sem precedentes, essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né, e, de certa forma, acelerou algumas coisas, mas que a gente já vem falando há algum tempo. Tá? Então, eu queria só dar uma sumarizada aqui, o que a gente está enxergando, né, para dar aqui algumas contribuições. Então, o que a gente está enxergando, inclusive, como questão positiva? Eu nunca vi as franqueadoras tão próximas aos seus franqueados. Então, assim, no momento de necessidade, as franqueadoras estão muito próximas às suas redes, dando as informações, dando o apoio necessário, porque, como foi muito bem falado, quando a gente fala em franquia, é um negócio de interdependência. A franqueadora depende dos franqueados e vice-versa. Então, estar próximo nesse momento é fundamental. Agora que as franqueadoras vão realmente agregar valor, mostrar, né, o valor que já vem agregando ao longo dos anos, e nesse momento consolidar essa agregação de valor como prestadora aí de serviço e suporte para a rede. Né? O segundo ponto é o alinhamento de informações, fazer as informações circular na rede de forma transparente e rápido, né? Então a gente viu a MP para poder segurar folha de pagamento, a gente viu linhas do BNDES, a gente está vendo movimentação de shopping renegociando aluguel. Então, assim, essas informações estão girando nos grupos de franqueado rápido, as franqueadoras estão dando esse apoio, dando os modelos de carta, dando apoio, até mesmo participando da negociação com os franqueados. Isso é bastante importante. A gente vem assistindo isso de forma importante para poder conseguir fazer todos passarem por esse momento. Uma questão que eu queria trazer aqui também, que está ligado à gestão financeira, é uma questão chamada segurança psicológica. A gente tem que pensar que esse momento de crise vai passar. E aí, como é que a gente vai sair do outro lado dessa crise, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que fortalecer o grupo, fortalecer as pessoas que vão continuar conosco. A gente está vendo aí ajuste de equipe, a gente está vendo isso na parte dos franqueados, a gente está vendo isso na parte das franqueadoras, mas, assim, as equipes que estarão, né, à frente dos negócios têm que estar fortalecidas. Então, assim, os líderes nesse momento, estamos falando dos franqueadores, estamos falando dos executivos da franqueadora, tem que se fazer presente e prestar toda essa segurança, dar essa segurança para a equipe.
E uma questão que eu venho observando, que é adequar-se a uma nova realidade. Pelo que a gente está lendo na mídia e fazendo alguns exercícios até de futurologia, né, a gente está vendo que alguns dos comportamentos que a gente está internalizando agora, eles não devem ser esquecidos no momento que essa crise passar. Então, assim, a gente está vendo empresas se reinventando na venda. Sadak falou do delivery. Estou vendo empresas fazer drive-thru. Estou vendo empresas fazer posts no Instagram e colocando código ali para receber direct, fazer venda. Estamos fazendo treinamento de como vender no Instagram. Então, assim, todo esse movimento foi acelerado e eu diria que é um caminho sem volta. É uma nova realidade onde a gente vai ter que nos adequar. Assistir redes a fazerem e terminarem um projeto de vendas omnichannel em um mês, por questão de sobrevivência. Como Sadak e Felipe falaram, o momento agora é de sobrevivência. Olhar o caixa, e quando a gente fala de caixa pagamento e recebimento, a gente está com recebimentos extremamente baixos. Então, assim, olhar cada pagamento, né, de forma muito criteriosa. E quando a gente olha o varejo, a gente sabe que são 4 os pagamentos que correspondem entre 70% a 80% de todos os gastos de uma franquia. A gente está falando de produto, a gente está falando de ocupação, a gente está falando de pessoal e impostos. Então, assim, aproveitar tudo isso que está sendo gerado nesse momento, o governo está postergando por 6 meses todo mundo que está no Super Simples, o BNDES está dando linhas de crédito para poder segurar a folha de pagamento, inclusive pagando diretamente o funcionário por alguns meses, né? Gera uma estabilidade, tem uma questão operacional aqui, mas, assim, vai aliviar o caixa nesse primeiro momento, né? Então, assim, adequar-se a essa realidade de baixas entradas, de baixos recebimentos, adequar a baixos pagamentos, passar por esse momento e saber que lá na frente temos que sair com as operações em condições de retomada. Então, esse é o momento. E, por fim, fazer uma questão que eu chamo de internalizar de uma vez por todas as boas práticas de gestão financeira. Aqui, tomando um extremo cuidado de não ser engenheiro de obra pronta, porque eu vou falar aqui é o que eu venho falando há anos em gestão financeira, e, assim, a gente vê que os franqueados que seguiram essa receita vão sofrer menos do que os outros. Vão sofrer, sim, a crise é para todo mundo, mas aqueles que têm austeridade na gestão financeira vão sofrer menos. E tem várias franqueadoras que estão possibilitando essas informações para seus franqueados. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de disciplina para olhar o caixa, né? Então, assim, olhar o caixa toda semana. Então, assim, o franqueado tem que olhar o caixa, o seu DRE, o seu fluxo de caixa toda semana e saber a sua posição, né? E também manter um capital de giro. Nesse momento que nós estamos, era um momento exatamente das empresas que conseguiram formar um capital de giro se valer dele para precisar de menos crédito, porque nesse momento é onde que a gente vai precisar. A gente tem falado aí de 3 a 6 meses de gasto fixo de cada operação. Os franqueados que conseguiram criar esse colchão vão conseguir superar a crise mais rapidamente, né? Fazer provisões de pagamento. Então, assim, quem fazia essas provisões, que basicamente consiste em guardar valores para desembolsos que podem ser necessários, vai poder também se valer dessas provisões. E também tentar casar ao máximo aí o seu ciclo financeiro, né? De prazo médio de pagamento com prazo médio de recebimento, fazer essas contas para poder ter um bom ciclo financeiro, um bom ciclo operacional do seu negócio. Então, tudo isso aqui que a gente está falando e dando, assim, os parabéns aí para as franqueadoras que a gente vem enxergando. Eu já participei de umas 4 ou 5 lives para redes, né? Por conta das franqueadoras estarem muito próximas dos franqueados, dando os parabéns da franqueadora, porque todas essas informações, né, estão circulando para os franqueados. E aqui, lembrar que esses pilares que eu acabei de citar desde sempre. Nesse momento, está sendo acentuado, mas, assim, pelo menos ao sair dessa crise, eu gostaria de relembrar, né, 2 coisas. Temos que sair fortalecidos e temos que internalizar de vez tanto a austeridade de olhar o caixa,
quanto às novas formas de fazer vendas. Então, eu diria que essa seria a minha contribuição aqui para essa conversa, para todos que estão acompanhando. Perfeito, Leonardo, muito obrigada também por toda a apresentação, as suas contribuições. Agora vamos dedicar esses momentos finais para as perguntas, né? Então, se você ainda não encaminhou e deseja encaminhar, esse é o momento, ainda temos alguns minutinhos aqui para respondê-las. Daí, Sadak, o Marlon, bem-vindo, Marlon. O Marlon Sampaio pergunta para você, né, devido à taxa de juros atual, principalmente pela grande possibilidade de aumento de juros futuro, ainda assim você não sugere tomar capital neste momento? Ele pergunta isso, pois ele acredita que dará uma possibilidade de sobrevida aos negócios, mesmo, né, porque ele acredita que o aumento ocorrerá muito lentamente e até lá isso poderá socorrer as lojas por mais um período. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre a sua visão, por favor, Sadak, é o Marlon Sampaio. Marlon e todos, né? Eu concordo também que a retomada vai ser muito lenta, né? Vai demorar os primeiros meses, principalmente lojas de shopping, né? Um ambiente fechado, as pessoas ainda vão estar com medo de ir em shopping center, né? Vão evitar, já está se falando em horário reduzido das lojas, né? Então realmente o fluxo de shopping vai demorar, né? Realmente a voltar ao que era, né? Então realmente as vendas, a nossa projeção assim nos primeiros meses é 50% de queda nas vendas, para vocês terem uma ideia, tá? E assim, a gente com relação a financiamento, a gente é sempre foi uma empresa muito conservadora, tá? A gente nunca, nós franqueadora, mesmo lojas próprias, a gente nunca tomou dinheiro emprestado de banco, né? E também a gente nunca incentivou essa prática, tá? Porque a gente sabe que uma hora a conta chega, né? E ela chega forte, né? E o franqueado, né, acaba não se fazendo esse planejamento e no final, né, ele acaba não conseguindo pagar esse financiamento, tá? Então a gente não incentiva esta prática. Obviamente que num momento como esse, se o franqueado que já venha de uma crise prolongada, né, a gente já vinha uma crise da Dilma já de alguns anos, né, o varejo como um todo já vinha, né, sofrendo aí com capitalização, né? Obviamente que se for necessário, a gente fala, olha, a gente está conversando inclusive com os bancos, né, tentando taxa de juros, linhas de desburocratização, né, para os franqueados, mas a gente não incentiva. A gente pede para que ele busque, né, as linhas mais baratas, como do BNDES, né? Apesar de não estar muito operacional ainda, já teve um franqueado que conseguiu, né? Porque a tendência, né, dos franqueados ou do ser humano como um todo é ir pelo mais fácil, né? Então os bancos privados, a linha de crédito deles, né, apesar de hoje estarem mais criteriosos, é sempre mais fácil do que uma linha, né, do BNDES, né, mais barata, né? Então o franqueado ele vai lá e eu vou no mais fácil, né? Só que ele vai pagar mais caro por isso, né? E a conta chega. Então realmente a gente não tem incentivado, mas obviamente que se precisar, né, ele vai ter que recorrer a esse instrumento, né, porque ele tem algumas contas a serem pagas e tem que sobreviver nesse momento, tá? Perfeito, Sadak, muito obrigada. Como o nosso objetivo é uma troca, né, eu gostaria também de ouvir o ponto de vista do Felipe e do Leonardo. Felipe e Leonardo, com relação, né, ao questionamento, a pergunta do Marlon, o Marlon é da alimentação, né, do segmento de alimentação, da Rock & Bibs. Eu gostaria de saber também um ponto de vista de vocês, se vocês puderem compartilhar conosco, por favor, Felipe. Eu respondo em linha com o Sadak, né? Ele fez um comentário interessante que a gente tem uma tendência natural de encontrar a saída mais fácil. Pensar como preguiçoso, a gente não pode ser preguiçoso, mas pensar como preguiçoso é conveniente, porque às vezes você acelera a solução e chega numa correção de rota mais rapidamente. A tomada de recurso depende do cenário. Que cenário a gente está falando, né? E o cenário, ele é macro e micro. Uma coisa é quando voltam as vendas e como as vendas voltam depois. É fundamental a gente discutir qual vai ser o impacto sobre o orçamento ou qual vai ser
o forecast de vendas em relação a 2019, em relação a 2018, vai ficar igual a 19, vai ficar menor que 2018 as vendas, quer dizer, diante desse cenário e conhecendo a realidade microeconômica da empresa, franqueadora ou franqueado, vocês vão conseguir, as pessoas conseguem enxergar e diagnosticar a necessidade de tomada de recursos, né? Uma empresa que já tem dívida, talvez sim tenha que acelerar a busca de um endividamento melhor. Os juros estão aumentando, a corrida por liquidez já está acontecendo, né? Foi o que talvez o efeito colateral mais rápido que aconteceu após a crise de saúde. E agora é um jogo, dependendo da realidade microeconômica da empresa, de buscar prazo e carência, e talvez engolir seco e aceitar uns juros que não é tão bom quanto o que vinha sendo ofertado meses atrás, né? Tomar o recurso de imediato, parece que a solução foi dada e o fluxo está resolvido, só que a conta vai vir depois, né? Então, no nosso caso, a gente optou por não tome dívida, não é uma forma de resolver fluxo, para que nós buscássemos as medidas operacionais e questionássemos aqueles casos em que a eficiência operacional não era tão adequada. Citei o exemplo de assistência técnica, NPS de cliente e tal. Quer dizer, vou aceitar quanto de consumo de caixa nesse momento. Posso manter como antes, eu posso reduzir pela metade, eu posso zerar a dependência de caixa do centro de custo. Quer dizer, não tem certo e errado, é uma questão de buscar um denominador comum entre a liderança da empresa. Mas, de fato, tomar o recurso depende da necessidade, né, e do cenário. Eu acho que, diante do cenário, a gente enxerga a necessidade. Começar pela necessidade, ou assumindo a tomada de recurso como algo que tem que ser feito de qualquer maneira, vai reduzir a intensidade das discussões da porta para dentro, né? De fazer a lição de casa da porta para dentro, com o propósito ali de preservação de liquidez e caixa, né? Certo, muito obrigada. Eu gostaria de abrir para você também as suas considerações sobre o tema, por favor. Bom, eu também estou em linha aí com o Sadak e com o Felipe, porque o que acontece? Foi muito bem colocado que, assim, esse momento de fazer a lição de casa. Então, assim, nesse momento a gente tem que sanar a questão financeira das operações nesse momento. Então, o que está acontecendo? Os recebimentos, como caíram drasticamente, faz todo sentido fazer o quê? Você tentar, ao máximo, tentar fazer girar o seu produto. Então, assim, novas formas de venda, delivery. Então, assim, segurar as compras, né? Porque, assim, você tem que fazer o máximo com o que você tem já dentro de casa. Não sair já de cara buscando um recurso e sem olhar o que já está acontecendo. Então, essa é uma questão importante. Certo, muito obrigada, Léo. Mais algum? Perfeito. Só para complementar, né? Eu acho que é por aí, né? Realmente assim, existem questões passos anteriores, né? De tomar recursos, né? As questões operacionais, novos canais de venda, gestão, né, de equipe, se planejar. Eu acho que existem passos anteriores, né, do que já sair tomando recursos. Mas é óbvio, né, que chega um momento que é impossível, né, você tem que recorrer realmente a bancos. Mas eu acho que existem esses passos anteriores. Só complementando aqui essa questão dos passos, a gente está vendo, eu acabei participando de uma live ontem, alguns bancos, como foi falado aí, tomar o crédito está ficando cada vez mais difícil, porque está aumentando a procura, né? Então quem tem a oferta está sendo mais seletivo. A gente está vendo bancos, por exemplo, alguns bancos de desenvolvimento, que você pede o recurso e, se for negado, você só pode pedir de novo dali 90 dias. Tá? Coisas bem operacionais, mas assim, você tem uma chance, né? Então, assim, às vezes faz sentido diversificar, fazer um pedido em várias instituições para ver aquela que vai dar,
entendeu? Porque você não vai poder pedir de novo logo na sequência. E a gente está vendo que eles estão olhando o CNPJ para poder liberar ou não. Então, agora, os empresários que foram, que têm as suas operações redondas, que tem tudo em dia, vão ter uma facilidade maior. Então, já cada um olha a sua operação, né? Os franqueados olhem a sua operação, sabendo se a sua linha de crédito vai ser mais fácil ou mais difícil, aí, eventualmente, faz sentido pedir para outras, né? Para poder ver qual aquela que vai dar. Porque, assim, nesse momento, está todo mundo buscando recurso. E buscar na medida que for necessário, mas lembrando o que o Felipe falou, sem já fazendo a lição de casa, para equalizar os gastos. E aí, lá na frente, nesse momento, é o momento de ganhar carência. Os bancos públicos e bancos de fomento, o grande atrativo deles nesse momento é a carência. Enquanto eles estão trabalhando com carência de 6 meses, os bancos privados estão trabalhando com 2 a 3 meses. Você já vai ter que começar a pagar mais rápido, né? Então, assim, olhar todas essas questões para, se tiver que tomar crédito, tomar de forma consciente, porque, como foi falado pelo Sadak e pelo Felipe, a conta chega lá na frente. Ótimo. Marlon, compartilha. Por favor, Felipe. Posso fazer mais um último comentário? A história, a dívida, ela pode sim ser inevitável, né? Agora, se a gente adota a solução do problema, ou de todos os problemas, como a tomada de recurso, esvazia a pauta da liderança. Eu queria citar um outro exemplo interessante, que eu não tenho a resposta de certo e errado, só dividindo um pensamento, né? Eu comecei falando que existem produtos discricionários e não discricionários, aliás, produtos de primeira e segunda necessidade. Sabendo que a gente tem óculos de grau, e a empresa chegou até aqui com solar, quer dizer, a partir dessa crise, a gente vai continuar com a mesma postura, ou seja, com o mesmo mix de solar dentro das lojas, né? Ou deveríamos intensificar o mix de grau, porque é um produto de primeira necessidade. Felizmente, assim, a gente tem uma série histórica da venda dos nossos produtos muito grande, e o que aconteceu em 2015, 2016, com a crise da Lava Jato, é que o mercado de solar sofreu muito mais e o mercado de grau sofreu muito menos, né? Basicamente 5 vezes menos. A elasticidade do volume é muito menor num produto de primeira necessidade. Quer dizer, se a gente falasse, vamos resolver nosso problema rapidamente, toma dívida, a gente sequer chegaria ao ponto de discutir algo que tem a ver, talvez seja uma das discussões mais relevantes, pensando no longo prazo. Agora é a hora do curto prazo, agora é a hora de preservação de caixa. A gente paga a conta com caixa e com operação funcionando, a gente não paga a conta com estratégia. Mas a gente também tem que ter a cabeça no longo prazo. E esse é um exemplo prático de debate que surgiu, né, a partir dessas premissas, né, de o que a gente faz a respeito do mix. Assim, parece simples, mas adequar a loja para grau envolve muita coisa, desde treinamento de pessoas, o ambiente de loja, o cliente precisa de cadeira para sentar, porque ele demora para comprar o óculos de grau, o óculos solar, ele se olha no espelho como se fosse um acessório de moda, quer dizer, a postura do cliente, a jornada de compra é diferente, quer dizer, isso tudo a gente pode debater na medida em que a gente não assume a solução mais rápida como a principal solução. E no longo prazo, eu acredito que isso vai acabar fazendo bastante diferença. Perfeito, Felipe. Muito obrigada a todos, né? Eu ia dividir que o Marlon registrou aqui para a gente, excelente, ele concorda, prudência e austeridade sempre, né? Com relação a todos os tópicos tratados. Nós estamos partindo agora para os momentos finais da nossa sessão, então eu quero convidá-los, né? Agradecer e convidá-los para as considerações finais. Então, vou começar pelo Leonardo. Leonardo, por gentileza, as suas considerações finais aos nossos participantes, por favor. Bom, eu queria, como consideração final aqui, obrigado pelo debate, parabéns para a BF, novamente, pela iniciativa. Esse é o momento que a associação se mostra exatamente fazendo tudo que tem para fazer pelo setor. E como consideração final aqui, eu queria deixar exatamente esse recado. Vamos trazer esse exercício que a gente está trazendo de questionar nossas operações, questionar vendas por canais, questionar regras que sempre foram assim. Existe um mundo novo que a gente está vislumbrando aí
e que algumas coisas não vão voltar a ser como era em 2019. Então, assim, tem o que a gente chama de agilidade emocional, que é assume, internaliza esse novo comportamento necessário, né? Solta as muletas, estamos falando, ajuda os franqueados a fazer isso, né? Se desapegar de crenças limitantes e se adequar, criar regras. Se tiver que criar regra política, tem questão territorial, a internet não tem território, mas assim, essas coisas têm que ser feitas, têm que avançar para poder as operações saírem fortalecidas lá na frente. Então, avançar esse tipo de coisa e manter sempre a austeridade financeira. Uma coisa que não vai voltar, não vai poder voltar a ser como era antes, era operador que não olhava com muito critério o seu caixa, né? Tem a frase lá do mega investidor Warren Buffett, né? No momento de crise que a gente descobre quem estava nadando nu, né? Então, se você trabalha muito alavancado, trabalha muito justo, você vai ver que uma hora pode dar errado. Então, assim, alguns comportamentos têm que ser internalizados de uma vez por todas. Então, esse é o meu convite, essa é a minha contribuição final nesse bate-papo aqui. Obrigado a todos. Muito obrigada mais uma vez, Léo. Felipe, convido você, por gentileza, as suas considerações finais. Agradecer à BF pelo convite. É bom dividir as nossas práticas. Esse é um momento de dificuldade sem precedentes e mais do que nunca, cooperação, compartilhamento de informações, né, e solidariedade é fundamental. Eu acho que até conversei com alguém aí da BF, existem franqueadoras muito bem estruturadas, outras franqueadoras talvez em estruturação, e não sei se existe aí uma interface constante, né? Assim como está acontecendo agora online, mas um grupo de mentoria, esse tipo de coisa às vezes pode fazer muita diferença para empresários, e é algo que está ao alcance das lideranças das principais franqueadoras, né? É a hora da gente cooperar, dividir informação e se ajudar. Manter a cabeça no lugar, ficar tranquilo, ter frieza para olhar os cenários, e médico cirurgião não tem o direito de ficar tenso no meio da mesa de reunião de cirurgia, né? Então a gente tem que ter frieza e, diante da adversidade, buscar racionalmente ali o caminho a ser trilhado. Às vezes esse caminho é um pouco amargo, mas nesse ambiente de busca, de preservação de liquidez para sobrevivência, talvez seja o caminho que a gente tem que seguir mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez, pela sua disponibilidade, toda a contribuição. Agora eu quero convidar o Sadak. Sadak, por gentileza, suas considerações finais ao nosso público, por favor. Só o microfone, Sadak, libera para a gente, por favor. Acho que toda a crise, né, obviamente tem seu lado negativo, né, está afetando a gente aí de uma forma impactante, né, muito difícil, mas também tem seu lado positivo, né, a gente vê a união aí das pessoas, mesmo à distância, né, a gente está aqui numa videoconferência, né, mas você vê que a gente está unido, não só aqui na BF, mas em todos os setores, as associações que eu participo de restaurantes, você vê os restaurantes reunidos novamente, trocando ideias, falando abertamente, né? Coisa que não acontecia há muito tempo, né? Então, eu acho que assim, a crise também traz essa questão desse espírito, né, de solidariedade e união, né? E eu acho que o sistema de franchising, né, tem bastante dessa característica, né? Já o espírito do franchising é isso, né? É a união. Isso entre os franqueadores, entre os prestadores de serviços, né? E a gente também com os nossos franqueados, né? Por incrível que pareça, mesmo à distância, né? A gente está mais próximo deles, né? Como o Felipe falou, o Leonardo, a comunicação é praticamente semanal com eles, né? E isso acabou aproximando mais a gente deles, tá? E a crise também, né? Essa crise a gente sabe que tem um começo, meio e fim, né? A gente já está no meio dela, né? E a gente sabe que uma hora ela vai ter fim e a vida vai continuar, né? Então, eu acho que a gente tem que se preparar para essa continuidade, né? Para esse novo, né? Esse novo momento, como o Leonardo colocou, um novo mundo, né?
E a gente tem que se preparar agora para isso, tá? Então, fica aí minha mensagem, né? Vamos aí todos cuidar da saúde aí, né? E se preparar para esse novo mundo aí que está vindo. Perfeito, Sadak, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a disponibilidade de cada um de vocês. A gente sabe que, né, todos estão trabalhando muito nesse momento. Então, muito obrigada mais uma vez, Sadak, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Leonardo. Nós continuamos juntos, né? Muito obrigada a vocês que estiveram conosco na mesa de hoje. Eu faço um convite para que vocês continuem participando com a gente, né? Um debate excelente, essa é a ideia, né? Trocarmos experiências, pontos de vistas, boas práticas, e a gente não para por aí. Então, eu convido você que está aqui conosco a acompanhar a nossa comunicação nos nossos canais oficiais e espero revê-los nas próximas mesas. Então, aqui também eu peço a avaliação da nossa mesa. Me despeço, fico por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Cuidem-se, fiquem bem. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe, Obrigado. Leonardo, Ângela e todos os participantes aí. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Abraços.